Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é atendendo a pedidos. Antes de eu fazer uma peça para o Dia das Mães, que eu prometi para vocês, eu vou fazer essa peça que o pessoal gostou muito e quer aprender. A ideia é ensinar a fazer esse fundo esfumado, em que eu vou mostrar para vocês diversas opções de uso. Então eu quero focar mesmo na técnica para vocês poderem usar nos projetos de vocês e fazer as adaptações. Ele fica muito legal com carimbos, ótima opção para peças masculinas, que são peças difíceis da gente compor, e ensinar vocês também a fazer esse efeito de ferrugem, que é um efeito enferrujado. Para fazer o fundo, para a gente começar a peça, nós vamos precisar de uma peça já preparada, que eu já preparei. Passei 2 demãos de tinta da cor geada, pode ser a cor geada, pode ser a cor mineral, pode ser uma cor palha. Então eu dei esse fundo com 2 demãos, passei 2 demãos com o rolinho. Eu usei um pouco de tinta na cor nozes, você pode utilizar tons. Amarelo da Índia fica muito bom, o tom ocre fica muito bom, são variações da mesma cor. Neste projeto eu usei a cor nozes. Usei este produto da True Colors que chama base matizante, ele seria compatível a um glaze incolor. Se você não tiver nem a base matizante nem o glaze incolor, você pode usar o gel matizante, aquele gel incolor bem fácil de encontrar, né? Então a gente pode substituir isso pelo gel. Por quê? Porque eu quero prolongar a secagem da tinta. Eu vou colocar um pouquinho aqui do ladinho. Como essa peça é uma peça grande, eu preciso usar esse produto para me ajudar a retardar a secagem da tinta, senão ela começa, eu vou mostrar para vocês se ela começa a manchar. Se eu estivesse fazendo uma peça menor, vamos supor deste tamanho, não teria problema, porque eu conseguiria fazer de uma vez só, não precisaria desse prolongador de secagem. Eu vou utilizar para fazer esse projeto de um pedacinho de espuma. Aqui no caso eu usei espuma de tapeçaria, mas você pode pegar a ombreira velha que tem na sua casa, pedaço de colchão, pedaço de almofada, ou pegar aquela esponjinha que a gente compra no supermercado de cozinha, só que deixa ela um pouquinho mais fina. Aqui ela tem mais ou menos 10 por 10, nós vamos unir as pontinhas dela e vamos criar uma bonequinha. O importante é que ela fique redonda aqui, este é o importante. Não é nada muito complicado, mas o importante é que ela fique arredondada para não marcar. Porque se eu estiver pegando uma esponja muito grossa, ela fica toda marcada, quadradinha, e isso aqui impede que ela fique marcada. Então isso é importante. Então eu vou usar, neste projeto eu vou usar umas 3 dessa, 4 dessa, tá? Então eu já deixo até prontinha aqui do lado. Nós também vamos usar opcionalmente, para quem tiver, nós vamos usar uma esponja marinha para fazer o efeito enferrujado. Se você não tiver, a gente faz com essa mesma. Eu vou deixar ela hidratando, vou deixar ela na água, enquanto a gente faz o fundo. Então, a primeira maneira, eu vou fazer o fundo usando a base matizante. Se você não tiver, coloca o gel matizador. Se você não tiver nenhum dos dois, você deixa a tinta mais aguada. Deixa a tinta mais aguada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho da tinta e eu vou misturar na própria bonequinha com o gel matizador. Vou misturar girando. No que eu giro aqui, eu já misturo uniformemente a tinta aqui na bonequinha. Vou carregar bastante, bastante. E eu tô fazendo isso só pra a tinta não marcar. É que nem o rolinho, se a gente não mistura bem, ele não fica marcado em alguns pontos. É a mesma coisa. Eu preciso distribuir bem a tinta aqui na bonequinha. Como ela tá com a base matizante, ela vai deslizar bastante. Quanto mais base matizante eu colocar, mais transparente o fundo vai ficar, mais clarinho o fundo vai ficar. Eu gosto de fazer bem rápido. Eu venho em movimentos circulares. Em movimentos circulares, a gente vem, no primeiro momento, colocando a tinta
E num segundo momento, com a mão mais leve, olha, agora eu tirei a força. No primeiro momento eu forcei, agora eu tirei a força da mão, eu estou praticamente só acariciando em movimentos circulares, eu venho tirando um pouco da tinta. No que eu estou tirando a tinta, eu estou fazendo umas marquinhas, e dando um efeitozinho muito legal, fica muito legal com carimbo. Quando eu estou trabalhando com uma cor mais escura, ele marca um pouco mais, ele fica um pouco mais marcado. Estão vendo essas manchas? Isso é que eu acho legal, que eu acho bacana e que fica bem legal com carimbo. Se eu estivesse fazendo com a bonequinha de malhinha, com a tinta aguada, ele não ia marcar tanto, ele ia marcar menos. Agora aqui, eu faço a mesma coisa na parte de baixo. A hora que eu for fazer a emenda, ele talvez marque um pouquinho. Então, na emenda, a gente precisa vir com a mão um pouquinho mais leve. Fazer um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de tinta. E venho terminando o nosso fundo. Eu poderia fazer isso com qualquer cor. Quando a tinta é um pouquinho mais escura, ela marca um pouco mais. Mas é esse efeito marcado que fica bacana com os carimbos. E a ideia é essa, é deixar ele marcado, não fique com medo. Ó, essa marquinha aqui do meio, a gente vem com a mão um pouquinho mais leve, cuidado aqui, porque se você forçar muito, ela fica muito marcada. Por isso que eu preciso da base matizante. Vamos supor, marcou muito, eu não gostei, eu posso pegar só a base matizante e vir aqui tirando um pouquinho, ó. Pra mim até tá bom, eu vou fazer só pra mostrar pra vocês. Peguei só a base matizante e vim aqui, olha, eu consigo tirar de novo. Por isso que eu gosto de usar esse produto, que você pode ser substituído pelo gel. Sequei, ela tava molhada, agora ela tá seca, então eu vou trabalhar com ela seca. Aqui achei que ficou uma mancha que eu não gostei muito, ali onde eu tentei arrumar pra vocês verem. Eu venho com a mão bem levinha, com ela só sujinha e vou dando uma acertada. Mas ela já tem que estar seca, não pode ser na mesma hora. Eu só passei esses macetinhos aqui pra vocês, se acontecer de vocês errarem. Agora, daquele primeiro jeito que tinha feito, já tava legal. Porque essa mancha é que é bacana, essa mancha é que é o que a gente quer. Então, esse é o nosso fundo feito com a esponjinha e a base matizante. Vamos supor agora que eu não tenha a base matizante em casa. Eu vou pegar um pedacinho aqui, uma outra peça. Eu não tenho a fraldinha aqui, eu vou fazer com um paninho de malha. Mas se for uma fraldinha, fralda mesmo dessas de bebê, é melhor. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma bonequinha redondinha. Eu vou molhar, vou hidratar. Eu venho com um pouquinho de tinta, faço um aguadinho. Fazer uma aguinha e eu venho aqui girando também. Ela fica menos manchada e um pouquinho mais clara quando eu faço assim, tá? Com o paninho. Agora isso, com o paninho, eu vou molhando o paninho e venho com a tinta. Eu consigo fazer muitas variações, porque eu venho com a água depois tirando e manchando, olha. Ela fica um pouquinho mais clara, mas ela dá o efeito. Ela dá o efeito, ó. Tá molhado ainda, ó. Aqui eu fiz com a esponjinha, usando a base matizante, que poderia ser o gel. Tá vendo? Ela tá mais manchada e tá um efeito mais esfumado do que com a esponjinha, com a bonequinha de pano, de malha. Se eu secar e der outra mão, ela vai ficar um pouquinho mais forte. Também é uma alternativa para você fazer. Agora, esse fundinho bem clarinho, quase transparente, é muito legal. Eu gosto muito de usar esse efeito também. Então, se você não tiver o gel matizador ou a base matizante em casa, não tiver, você também consegue fazer assim. E aí fica do seu gosto. Estou ensinando as duas formas, os dois fundos aquarelados, fáceis. Com a ferramenta que você tem em casa, você vai fazer. Então a ideia é ensinar vocês a fazer esse fundo aqui muito legal. Olha, com esse fundo dá pra vocês fazerem muita coisa, hein? Vamos lá, menina. Vamos lá, que não tem mais desculpa, hein?
Olha, dá pra fazer várias peças, dá pra fazer em vários tons. Depois a gente põe o carimbo por cima, isso aqui fica lindo. Agora nós vamos fazer a primeira sombra. A primeira sombra, eu gosto de fazer sempre do mesmo tom que eu utilizei embaixo. Então eu vou pegar a mesma cor Nozes. Agora eu não quero mais a base matizante. É que como eu já tô com a esponjinha aqui suja, ela tá ainda um pouquinho de base, eu vou usar a mesma. Mas eu quero que ela vá saindo. Então eu pego um pouquinho da tinta pura, giro. Ela tá um pouquinho mais carregada do que eu costumo ensinar. Mas como ela já tá carregada, eu não vou perder essa tinta. Então eu vou vir aqui na lateralzinha. Ao mesmo tempo que eu já tô pintando essa lateral, eu já venho fazendo uma primeira sombra, um primeiro efeito esfumado. Então eu venho aqui, de lado, olha, de lado. No canto aqui eu vou colocar um pouquinho mais. E venho fazendo em toda a lateral. E aproveito e já vou dando uma primeira pintadinha aqui do lado. Então, fui fazendo a sombra de lado. Essa primeira sombra, que é a sombra do mesmo tom do fundo, eu carrego um pouco mais, eu exagero um pouco mais nela. Ela tá bem manchada. Entro bastante, principalmente aqui nas laterais. Essa é uma primeira sombra. Agora, o que nós vamos fazer? Ainda com a tinta pura, eu vou carregar um pouquinho, aqui quase não tem mais nada aqui. Olha, é bem pouca tinta, tá? Vou mostrar pra vocês. Até pegar aqui eu tiro bem, é bem pouca tinta. É como se a gente estivesse fazendo uma sombra seca, uma coisa seca mesmo. Eu vou tirando e eu venho aqui agora em alguns pontos. E essa parte que eu tô fazendo agora, eu posso fazer tanto girando quanto batendo. Começa batendo e depois que você pegar um pouquinho de segurança que tá no ponto certo, você pode até vir só girando. É que pra fazer isso que eu tô fazendo agora, esfregando assim, girando, tem que ter bem pouca tinta. E às vezes fica algum pedacinho com mais tinta. Então começa batendo, vai tendo segurança, que na verdade o que a gente quer é um misto dos dois. No acabamento, onde está um pouquinho mais marcadinho, a gente bate. Na dúvida, trabalha só batendo. Essa primeira cor que eu tô dando, essa primeira sombra, eu não tô muito preocupada assim com o projeto. Só um fundo, só tô dando o fundo, ele ficou assim, tá? Então uma coisa mais ou menos, fica como se fosse um marmorizado, assim, um mármore. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o primeiro carimbo. Qual é a ideia? Esse primeiro carimbo, ele vai ser como se fosse uma marca d'água. Então, eu vou usar o mesmo tom Nozes e vou utilizar um carimbo. Neste projeto, a ideia é ele ser um projeto mais masculino, eu vou usar um carimbo de mapa. Mas a gente podia também usar carimbos de texto, ficariam muito legais. Para o vídeo não ficar muito prolongado, eu vou fazer essa parte de carimbo agora, usando o mesmo tom de Nozes. Para quem ainda não assistiu nossos vídeos de como carimbar, vou passar aqui para vocês só o mais importante, que é, primeiro, como a gente vai limpar o carimbo, então a gente vai pegar um paninho ou uma toalhinha, vamos colocar bastante água e vamos fazer o nosso tanquinho. Então a gente está aqui com o nosso tanquinho do lado, para a gente poder ir limpando nossos carimbos. Vamos pegar a tinta pura, sem a base matizante, é só a tinta. Uma bandejinha de isopor, de preferência plana, e vamos imitar uma carimbeira. Esse carimbo de mapa é um carimbo bem grande, então eu vou ter que usar a bandejinha quase inteira. Olha, tomando cuidado para não deixar ondinha, e vamos fazer a carimbeira. Eu vou carimbar agora e já volto. Carimbei com a mesma cor Nozes, fazendo um efeito de marca d'água, que é esse efeito. Deixei o carimbo de molho aqui, enquanto a gente vai fazendo as outras coisas.
para preservar a madeira, para não molhar a madeira. Fiz esse efeito de fundo, emendando os mapas com a cor Nozes, com a mesma cor que eu usei embaixo. Tá? Se você estiver usando uma outra cor, com o mesmo tom que você usou embaixo, para ficar bem clarinho mesmo. Enquanto seca, nós vamos começar agora a trabalhar, já que nós vamos começar a trabalhar com a cor marrom, então vamos já aproveitar, né, e pintar por dentro. Eu usei esse tom sombra queimada. É um tom que eu uso muito, mas é um marrom bem escuro. Pega o marrom mais escuro que você tiver, ou se você não tiver um marrom tão escuro, pega o café e pinga umas gotinhas de preto, daquele tingidor preto, ou mistura com preto. Ele é um marrom bem escuro. Então, nós vamos pintar já por dentro e a parte de baixo, pra gente começar a fazer o efeito, esse efeito de metal, metalizado. Então, vamos pintar a parte de baixo, pintar por dentro, já que estamos trabalhando com essa tinta. E vamos trabalhar com os apliques. Eu não tenho mais as engrenagens, então eu não vou fazer as engrenagens aqui porque eu não tenho. Eu só tinha um kit que eu usei nessa caixa. Mas você vai fazer também nessas engrenagens que eu usei. Essas engrenagens, se você não tiver, você pode substituir por peça velha de relógio, ou usar só carimbo, fica ao seu critério. Eu utilizei essas peças em chipboard, pode ser em MDF também, é uma peça cortada a laser, dá momento divertido. Comprei tantas engrenagens quanto esse relógio lá. Como que nós vamos pintar, para ficar bem fácil? Como é um tom mais escuro, eu vou usar a mesma esponjinha que eu já usei, para não sujar outra. Eu vou pegar a bonequinha, pego a tinta sombra queimada, carreguei bastante agora, por quê? Porque eu vou pintar. Eu venho batendo, é muito mais fácil do que pintar com pincel, porque com o pincel ela acaba escorrendo aqui no meio, faz a maior sujeira, mas você também pode pintar com pincel. Eu gosto de pintar recorte assim, porque ele vai formando uma texturinha bem interessante. Então, de 1 a 2 mãos nos apliques, de um marrom bem escuro, e vamos pintar também por dentro e a parte de baixo da caixa, ou do projeto que você esteja fazendo, para fazer esse efeito de metal enferrujado. Vamos deixar secar. Enquanto seca, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar agora a trabalhar na peça. Então, vou começar então. Já tô com a esponjinha suja de tinta, só que ela tá bem carregada, a gente carregou bastante para pintar. Então eu vou descarregar ela bastante, mas ela ainda tem muita tinta. Então, vou começa sempre pelas laterais. Porque o que eu quero fazer? Eu quero pintar já as laterais. Então eu vou pintar com a buchinha aqui, essa lateral. Ela tá bem carregada, então nesse momento eu só tô pintando. No que eu tô pintando, eu tô vindo de ladinho, ela já tá vindo um pouquinho pra cá. Pronto. Descarreguei aquele resto de tinta que tinha aqui na lateral. O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma lixa bem fininha, no caso é 400 ou 500. Tirei toda essa rebarbinha aqui da madeira, porque acabamento é tudo. Deixei bem lisinha. Descarreguei então agora a minha bonequinha ela já tá quase seca, que eu descarreguei todo aquele resto de tinta que eu usei para pintar isso daqui, aqui, sequei. Então agora nós vamos trabalhar com a sombra seca, eu vou chamar de sombra seca, só que utilizando a bonequinha. Então, esse resto de tinta que tem aqui, olha, ainda é muito, tá vendo, ó, ainda é muita tinta. Então o que eu vou fazer? Eu vou descarregar bem mesmo, por quê? Porque eu tô aproveitando essa tinta. Tá? Vamos supor, se você tiver inseguro para trabalhar assim, você pode pegar uma esponjinha nova, com bem pouca tinta, que nem eu vou ensinar com as outras cores. Então, vamos começar agora com as laterais, olha, nem eu fiz aqui, né? Então, vamos vir agora aqui nas laterais, com essa tinta marrom aqui mais forte. Como ela ainda tá com bastante tinta, eu tô vindo com a mão bem leve batendo, eu não tô esfregando, só tô batendo, formando um efeito esfumado. Aonde eu bato mais, ela fica mais forte.
Aonde eu bato menos, ela fica menos. Eu ensinei, é mais ou menos não, é a mesma técnica que eu utilizei naquele projeto da caixa Memories, a folha do caderno. E lá naquele projeto eu esqueci de dar uma dica para vocês, eu vou tentar consertar agora para quem já assistiu. Vamos supor que eu erre, que eu bata aqui e fique muito marcado, bata, fica uma mancha. Como a gente faz para consertar? A gente pega uma esponjinha, uma bonequinha limpa, pega uma tinta clara, pode ser a tinta geada ou mineral, e a gente vem batendo, esfumando com a tinta clara por cima e a gente corrige. Eu não vou fazer agora aqui porque não há necessidade. Então eu vou vir aqui, reforçando. Eu dei uma lixada também, às vezes dei uma apagada, então eu vou agora com a tinta quase seca, eu vou reforçando esta sombra. É como se fosse uma segunda sombra que eu tô dando. Tô dando uma segunda sombra agora. Eu gosto de, nas laterais aqui, sempre entrar um pouquinho mais, daquele jeito que eu falei, gradualmente. Carrega mais aqui e vem diminuindo no bico aqui, olha, nas laterais. Eu sempre faço isso, em todas as peças. E nós vamos fazendo isso em toda essa lateral. Em toda essa lateral. Em alguns pontos, que aí é um macetinho que eu vou dar para vocês. Por exemplo, o meu projeto, eu pensei no seguinte, em a gente deixar aqui uma luz, aqui onde vão os relógios, aqui onde vão as imagens, eu poder carregar um pouquinho mais. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos integrar, usando essa sombra seca, com as cores que a gente usou. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui vão relógios, né? Então, eu vou vir um pouquinho aqui. Eu venho um pouquinho aqui com o marrom. O marrom é uma cor escura, então eu prefiro vir batendo do que esfregando. Eu venho aqui um pouquinho. Aqui vai ser o pássaro. Eu posso até carimbar primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer primeiro, é melhor, é mais didático. Vou fazer primeiro essa sombra aqui na lateral, que é a sombra básica. E depois eu venho fazendo nas imagens, para aprofundar as imagens, dar profundidade nas imagens. Eu vou fazer primeiro a sombra básica. Então tá aqui, nós vamos fazer isso na caixa toda, dar esse efeito esfumado, que fica muito legal. Vamos supor que eu estivesse fazendo uma caixa verde, ou uma caixa rosa, ou qualquer tom de caixa, fica muito legal usar o marrom para poder dar esse efeito aqui de sombra, essa sombra. Olha, vocês perceberam que muda? Muda completamente. Muda completamente. E qual é o segredo, então? Eu ter pouca tinta e eu tô fazendo uma sombra seca. É praticamente uma sombra seca. Tem muita gente que faz isso com um pincel. Nós estamos fazendo isso com a esponjinha e usando a mesma esponjinha, sem sujar nada, né? Ok? Pode até vir um pouquinho, em alguns lugares mais e tal. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos carimbar com esse mesmo tom, sombra queimada, ou com a carimbeira Stason Timber Brown. Já mostrei para vocês em outro vídeo também. Quem preferir, quem gostar mais, quem tiver essa carimbeira e preferir, pode usar essa carimbeira Stason Timber Brown, que é uma carimbeira de secagem rápida, então ela pega na madeira, ou pode usar tinta, a mesma tinta, que eu, no caso, eu usei o sombra queimada, um marrom bem escuro. Então, vou carimbar, vou utilizar este carimbo de pássaro, que eu não vou utilizar ele inteiro, eu vou até fazer ele aqui pra vocês, vou carimbar pra vocês esses aqui, pra vocês verem. Ó, então, posso pegar essa mesma bandejinha, pegar a tinta, vou fazer um com tinta e um com carimbeira. Olha, aqui, alisei a tinta. Não vou prolongar muito o vídeo com as carimbadas, nós temos um vídeo só de dicas de como carimbar. Vou pegar aqui um pedaço de papel.
Eu gosto de sempre trabalhar com um pedaço de papel. Primeiro, conforme eu já falei lá. Então, ó, vamos trabalhar aqui com o homem, aqui com os cupons e os pássaros vão vir aqui. Vou pegar primeiro os pássaros. Ó, ele é um carimbo mais fechado. Vou vir no papel primeiro. Lembra que a primeira carimbada nunca fica boa? Então vamos pro papel primeiro para ver. Como ele é um carimbo mais fechado, não sei se vocês se lembram da dica. Carrega, dá umas batidinhas assim, para ele não ficar aquelas ondinhas. Eu vou vir mais, eu não vou usar o carimbo inteiro, eu vou vir mais ou menos assim. Carimbei, utilizando uma parte dele, carimbei com a tinta, tá? Ó, tá aqui. Esse galinho aqui deu uma falhadinha. Ó, vou deixar o carimbo de molho. Deu uma falhinha? Então, vamos já pegar um pincel e já vamos corrigir essa falhinha. Vou pegar um liner. Pincel liner, um pouco da tinta. E a gente já vem aqui e já corrige o probleminha. Pronto. Tá pronto. Ok? Tá aqui. Então, carimbamos. Agora, só para mostrar para vocês, poderia ser com a tinta. Vou usar carimbeira. Vou usar carimbeira. Um carimbo grande, então quando o carimbo é grande, a gente carrega assim. Primeira carimbada, vou pro papel primeiro. Ficou bom. Agora eu vou pro trabalho. Carrega. Poderia estar usando a tinta. Tô usando a carimbeira só para mostrar para vocês. Venho aqui. Carimbo. Não esqueçam que tem que ter pegada. Tem que dar uma alisadinha. Pronto. Agora vou fazer o resto dos carimbos e já vou. Então, agora eu já carimbei. Tá? Utilizei os carimbos aqui, que nós vamos compor com as engrenagens, né? Então ela já tá com uma boa carinha já. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar os apliques e vamos fazer o efeito metalizado. Tanto nos apliques como na parte de baixo da caixa. A gente quer que pareça uma ferrugem, um metal enferrujado. Então nós vamos usar os tons abóbora e um tom verde, verde bálsamo, ou um verde que imite aquele funguinho que dá na ferrugem, que eu esqueci o nome agora. Vamos começar então fazendo nos apliques. Vamos supor que eu tivesse as engrenagens. A gente ia fazer aqui nas engrenagens e na parte de baixo da caixa. Se você tiver esponja marinha em casa, ó, eu deixei ela hidratando, tirei agora o excesso de água, mas ela tá molhada, hidratada. Tá? Eu vou usar a esponja marinha. Se você não tiver esponja marinha, pode usar a bonequinha de espuma, que nós também vamos usar. Então, vou pegar a esponja marinha, vou pegar um pouco do laranja, ela tá hidratada, agora ela está hidratada, molhada. Aquela dica que eu gosto sempre de fazer quando eu tô usando esponja, né? Eu gosto sempre de vir num papel primeiro, pra ver como é que tá, se tá legal, se não tá legal. Ó, se eu usar ela assim, ela vai ficar quadrada, tá vendo? Vai ficar marcada, então eu não quero. Então vou molhar ela de novo. Que eu preciso deixar ela com a pontinha redonda para ela não ficar marcada. Molhei, vou fazer a bonequinha com ela, só que aí eu não vou usar o elástico, vou fazer com a mão mesmo. Pego um pouco da tinta. Vocês estão vendo que o lance é ser arredondado? Ó, a hora que eu tô com ela arredondada, ela vai ficar a marquinha que eu quero, não vai ficar... Ela vai dar o efeito que eu quero, não vai ficar assim, ó, marcada, tá vendo? Eu quero que ela fique assim, pipocada. Então, ela tem que estar redonda, ela não pode estar... Eu não posso usar essa parte aqui. Então, pega um papelzinho primeiro até você sentir segurança. Então, vem aqui agora
tanto nos apliques quanto na parte de baixo da peça. E vou fazer o quê? Apenas em alguns lugares. Na foto não dá para perceber muito esse efeito, mas ele fica muito legal. Nós vamos fazer uma ferrugem. Então eu usei o tom abóbora, marcadinho assim, e a gente vai fazer uma ferrugem em alguns lugares do metal, tanto do relógio quanto das engrenagens e na parte de baixo da peça. Essa foi a proposta. Tá? Seco, espero secar. E em cima de onde eu fiz o abóbora, eu vou bater um pouquinho do azul, que é para parecer que ele tem aquele fungo. Eu vou secar, já secou o tom abóbora, venho com esse tom de verde, mesma coisa, faço uma bonequinha, carrego, venho no papel primeiro para ter segurança, e em cima do abóbora, da ferrugem, é que formam os fungos. Então a gente dá umas batidinhas para colocar os fungos. Pronto, vai ficar assim, tá? Como se fosse um enferrujado. Fica bem legal. E a mesma coisa nós vamos fazer nas engrenagens e na parte de baixo da caixa. Essa técnica do ferrugem, imitando um metal, né? Imitando um metal, fica muito legal em vários apliques, mesmo na madeira, dá para usar em muita coisa, tá? Então, se eu tivesse as engrenagens, a gente ia montar as engrenagens aqui, para a gente poder ter uma ideia agora de como nós vamos trabalhar a sombra, né? Então nós vamos fazer uma sombra seca. Ó, essa daqui que eu fiz antes de carimbar, né? Eu não teria feito aqui, eu teria feito em volta do relógio, que foi o que eu fiz aqui. Então deixa para fazer isso depois que carimbar, que aí a gente consegue ter mais noção. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, vou trabalhar primeiro com a marrom, que já está pronta, que já está carregada, né? Tô com o papelzinho aqui, venho no papel primeiro para ver, descarrego bastante ela, descarrego bastante. Eu quero trabalhar com isso aqui praticamente seco, olha. Quero fazer uma fumaça, né? Olha se eu apertar. Eu quero fazer uma fumaça, é mãozinha bem leve. Tá? Então eu venho agora com essa fumacinha, com a mão bem leve, e vou trabalhar em alguns pontos da caixa. Principalmente aonde tem, ó, aqui por exemplo, onde está esses homens, né? Eu venho, ó, aqui eu tô dando uma esfregadinha bem leve. Eu poderia também bater, mas eu tô esfregando bem leve, que eu consigo também um efeitozinho. Cuidado, tá? Para não marcar, tem que ser pouca tinta. Aqui no ramo de pássaros, também vou vir um pouquinho, não muito, tá? Só um pouquinho, vou dar uma sujadinha aqui. Dei uma sujadinha aqui em volta dos relógios, né? Onde vai ter aplique. Aqui eu também vim dando uma sujadinha. Poderia vir batendo também, aí vai da segurança de vocês, para não ficar tão forte, porque quando a gente esfrega assim, às vezes fica muito forte. Venho, por exemplo, aqui em cima em alguns pontos. É uma sombra seca que nós estamos fazendo, compondo agora o projeto. É a finalização do projeto. Então, só assim já estaria bacana. Tá? Tava fazendo o projeto, falei, deixa eu dar uma integrada nessas cores que eu usei. Tá? Então, isso aqui é muito legal também para integrar cores. Você está fazendo um projeto e está a fim de, eu usei uma outra cor, eu quero integrar com a parte de baixo. Essa é uma técnica bem interessante. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar uma outra bonequinha agora limpa, vou pegar a cor abóbora, vou carregar, vou tirar o excesso girando. Vou tirar o excesso, pode ser no papel, pode ser onde você quiser. No papel eu gosto bastante, como eu tô sempre com o papel do lado, até por causa do carimbo, ó, tirei bastante o excesso, testei, vim com a mão leve, testei no papel, como ele tá no papel é como ele vai ficar na peça. Então eu vou limpando, eu vou tirando até ter segurança. Então ele tá, é só uma sujeirinha que tem aqui. O que eu vou fazer? Só em alguns pontos eu vou sujar, fazendo uma sombra seca.
Ó, tô fazendo uma sombra seca, praticamente aonde eu já tinha outra. Com a mão bem leve para não marcar. Aqui deu uma marcadinha, vou vir com um pedacinho aqui e vou tirar. Ou aquilo que eu expliquei pra vocês, você pode vir com uma cor mais clara, depois eu vou consertar isso com azul, mas pode vir com uma cor mais clara e dar uma batidinha assim que isso aqui sai tudo, tá? Ó, vem aqui. Isso daqui, gente, é mão. Então, se você tiver inseguro, treina no papel primeiro. É mão, a mão tem que estar bem leve, porque se eu estivesse fazendo isso com um pincel de luz seca, eu também ia ter que ter mão, também ia ter que estar com a mão bem leve. Então, não tenham medo. Eu acho com a esponjinha até mais fácil. Ó, ela já não tem quase nada de tinta, por isso que eu tô esfregando mais. Ó, vou vir aqui, eu gosto bastante de usar no canto. Aqui eu tenho essa peça aqui, né, ó. Então eu posso vir um pouquinho mais aqui. Né? Passar em cima do marrom. Em alguns pontos da caixa. Ó, olha que bonito que ficou. Olha esse fundo, vai ficando uma luz esse fundo. Né? Agora a gente vai pegar a outra bonequinha, uma outra bonequinha limpa, e nós vamos fazer a mesma coisa com esse verde. Podia fazer com vários tons de marrom, podia fazer de diversas maneiras. Vou vir no papel, tiro o excesso girando, tá? Girando para quê? Para carregar uniformemente, não marcar. Depois eu venho aqui devagar, treinando, vamos treinando. E já posso vir para a peça. Eu posso vir batendo, eu posso começar vindo batendo, se eu tiver inseguro, ou eu posso vir girando. Venho com a mão bem levezinha, em alguns pontos só, bem pouquinho. Esse azul eu quero bem pouquinho. Não quero nem que ele apareça muito, é só para dar uma integrada. Tanto que na foto, assim, na caixa, vocês nem percebem que tem esse azul. Esse verde, né? Se você não tiver esse verde, você pode usar um azul também, azul royal, que ele fica também legal. Ó, tem alguns pontos. Pronto, minha caixa tá pronta. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos passar verniz na peça inteira, passar verniz nos apliques. Eu passo verniz com um rolinho, eu uso verniz normal, verniz acrílico, eu uso fosco, eu não gosto de muito brilho, eu uso semi-brilho. E depois nós vamos colocar as engrenagens, colar as engrenagens aqui. Se você não tiver as engrenagens, em chipboard você pode usar carimbo, e aí vai da sua imaginação. Uma outra ideia, vamos supor que eu queira pintar aqui um pouquinho esses homens, eu posso vir aqui, ó, subir um pouquinho, dar uma pintadinha aqui, fazer uma sombra nele, fica legal também, tá? Agora, que o projeto está pronto, vocês já sabem fazer, eu vou aproveitar e vou mostrar variações dessa mesma técnica para vocês, que eu já utilizei e que vocês vão poder também fazer essas outras peças. Na descrição do vídeo eu vou passar o número dos carimbos utilizados. Se você tiver interesse nos carimbos, eu peço que passe um e-mail, que a minha mãe manda o catálogo para vocês, tá? E vai estar um número identificado dos carimbos. E no nosso Facebook, no nosso Fotolog, tem todas as peças com os números dos carimbos que a gente utilizou, para vocês poderem ter uma ideia da aplicação e para inspirar vocês. Então eu vou mostrar algumas variações. Este projeto aqui, nesta parte aqui, antes de carimbar, o que eu fiz aqui? Peguei um papelão Paraná, isso aqui é um papelão Paraná, recortei, fiz esse efeito com a esponja, fiz o mesmo efeito que eu ensinei para vocês agora, depois carimbei, é a mesma coisa. Na parte de baixo aqui, nessa parte de baixo aqui, em vez de usar a esponjinha, eu carreguei o pincel com esses tons, com marrom, com laranja, carreguei os pincéis com esse tom e fui imitando uma madeira aqui embaixo. Na foto até não dá pra perceber. Depois eu dei uma lixadinha pra dar um desgaste. Ficou bem legal, ficou parecendo uma madeira mesmo aqui embaixo. Na parte de baixo da caixa, a mesma coisa, tá? Fiz um esponjadinho, só que eu usei o
ocre, o tom ocre. Depois eu vim com um pouquinho de laranja, usei só 2 tons, e o terra, não, 3 tons, e o terra queimada. Então aqui tem ocre, laranja e terra queimada, com o fundo ocre e os outros fazendo a sombra seca, formando esse efeito. No caso aqui eu não carimbei, até para vocês poderem ver como fica. Mas se eu quisesse carimbar, ia ficar bem legal. Aí eu usei o azul também, tô vendo aqui embaixo, usei o azul também. Então é feito assim, a hora que a gente carimba fica lindo, dá um efeito muito legal. Nessa caixa aqui foi feito da mesma maneira, tá? O aplique foi pintado primeiro no azul turquesa, depois eu vim com a esponjinha jogando outras cores. Com a diferença que esse eu não fiz o fundo, eu fui colocando as tintas, nesse eu não usei matizador, eu fui colocando as tintas bem seca, formando esse efeito aqui. Fui jogando as cores e depois carimbando por cima. Você olhando sem carimbar, ele fica até esquisito, mas depois que carimba, ele dá uma integrada que fica lindo. Uma outra sugestão com a mesma técnica, este caderno aqui. É um caderno de madeira que a gente também consegue fazer em caderno normal mesmo, de capa dura. É só pintar, desmontar ele e pintar, que dá o mesmo efeito. Fizemos como? Esponjei de amarelo da Índia embaixo. E aonde eu quis fazer essas folhagens aqui, esses ramos, eu fiz a luz pra cá. Eu fiz a sombra pra cá, pra ficar uma luz aqui. Então eu joguei os mesmos tons, joguei o ferrugem, só que eu joguei azul. Joguei azul country e fiz só aqui. Depois eu peguei este carimbo aqui e carimbei em degradê. Já ensinei vocês a carimbar em degradê no vídeo de dicas como carimbar. Pega uma bandejinha, pus o marrom, pus o azul, com 3 pincéis diferentes. Pus o azul, marrom, pus o azul e pus o abóbora e vim carimbando em sequência aqui, formando essa folhagem em degradê. Então, ó, aqui o carimbo é marrom, aqui o carimbo é azul, aqui o carimbo é abóbora. E aqui essa sombra que foi feita com a mesma técnica que eu acabei de ensinar para vocês. Esse efeito enferrujado que foi feito no aplique, aqui eu não fiz com a esponjinha, aqui eu fiz usando o pincel. Só que no final eu coloquei um pouquinho de clarinho e fiz a mesma coisa aqui na contracapa, olha. Com o próprio pincel, usando os mesmos tons, a gente pinta tudo de marrom e depois joga um pouquinho de laranja, um pouquinho de azul e lixa. Ele dá esse efeito aqui de madeira de demolição, fica super bonito. Fiz esse efeito na contracapa do caderno e o mesmo efeito aqui, imitando um metal. Embaixo disso aqui eu fiz uma máscara com o próprio papel, eu recortei e depois eu carimbei dentro do papel com esse carimbo, formando a etiqueta. Carimbei a casinha do passarinho e aqui eu coloquei uma corrente, porque isso aqui é da época que eu fazia bijuteria, né? E aqui furei a madeira com furão, peguei o furão, furei a madeira, até mostrar pra vocês o furão. Com esse furãozinho aqui, eu furei a madeira e vim com essas bailarininhas aqui, que vocês encontram em loja que vende coisa de scrap, e coloquei só pra dar pra segurar a corrente, mas se você quisesse colar, você podia colar. Pintei aqui o passarinho e aqui fiz aquele provençal de preguiçoso com o pincel liner. E fiz esse caderno aqui. Na foto ele nem aparece tanto, mas ele é muito legal. Um outro projeto que eu fiz, esse efeito, só que num tom só, esse fundo aqui. Foi feito com a esponjinha num rosa bem clarinho e depois eu vim formando essa sombra com o próprio rosa. Depois carimbei da mesma cor, com esse carimbo que parece quilt. Olha que legal. Fiz aqui o quilt à mão na roupinha, mas não dá pra perceber. Mas ficou bem legal, tá vendo? Então é isso. A dica de hoje é como fazer esses fundos. Aprendemos a fazer esta caixa, utilizando a sombra seca com a esponjinha, com a bonequinha de espuma e a fazer o efeito metalizado para a gente poder fazer este projeto. Então essa é a dica de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que vocês mandem um e-mail para nós. Nosso e-mail está aí na descrição dos vídeos, que a gente dá todas as informações. Eu agradeço imensamente todo o carinho
que a gente tem recebido de todo mundo, dizendo que é muito importante pra gente quando vocês comentam, deixam um comentário aqui no YouTube ou na nossa página do Facebook, onde vocês se sentirem melhor, apertarem o curtir aí se vocês gostaram. E a gente agradece demais o carinho. Eu queria mandar um beijo super especial para minhas amigas Tânia e Islas. Tânia, fiz esse projeto para você, fiz esse vídeo para você, e para minha amiga querida do Rio, Márcia Muti, e as minhas amigas Rita Nogueira e Rosa Ribeiro, do Ateliê Virtual. Um grande beijo a vocês e até o próximo vídeo, que eu espero que seja em breve.